Pois é, estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia. Mais um Obsessões no ar. Quem diria, mais uma semana estamos aqui, casa cheia de novo. Eu sou o Vitor Stefano, para quem está ouvindo. Estamos com Leandro, Fernando e Matheus Moisés, cada um em sua casa maravilhosa, para falar de um filme super leve, um filme gostoso, um filme admirável, que é Crimes do Futuro, Crimes of the Future, do senhorzinho canadense David Cronenberg, 79 anos, esse senhor de idade, fazendo esses filmes que bagunçam a cabeça, usando sempre o corpo, usando a mente, usando o caralho a quatro para explodir a nossa mente. E Fernandinho vai se preparar para ler a sinopse, porque o Fernando é super organizado, ele já está pronto para esse momento. Como sempre, né? Um homem maravilhoso como o Fernando já vai ler a nossa sinopse de Crimes do Futuro, o último filme. Depois de 10 anos, o Cronenberg lança um filme. Ficou 10 anos de hiato entre o último filme e este. Mas ele fez essa porrada, voltando meio que às origens. Mas a gente vai falar bastante sobre isso. Fernandinho, a sinopse, meu amigo, por favor. Vamos lá. Sinopse. Deixa eu colocar aqui, calma aí. Sinopse. Em um futuro próximo, os humanos terão que aprender a conviver e se adaptar a seu ambiente sintético. Isso faz com que a espécie tenha que ir mais além do que seu estado natural e ir para a metamorfose, o que causa uma mudança em seu DNA. Enquanto alguns abraçam o potencial ilimitado do transhumanismo, outros tentam policiá-lo. De qualquer modo, a síndrome da evolução acelerada está se espalhando rapidamente. Soul Tenser é um artista mundialmente amado que abraçou esse novo estado de ser, resultando em alterações no seu corpo com novos órgãos. Junto com Caprice, Tenser transformou a remoção desses órgãos em um espetáculo para seus fiéis seguidores se maravilharem no teatro em tempo real. Com uma subcultura e uma sociedade obcecada pelo artista, Tinden, uma investigadora do National Organ Registry, rastreia cautelosamente seus movimentos e deseja usar a notoriedade de Soul para espalhar para o mundo as consequências desse experimento. Cara, sinopse bonita, já conta a história do filme, né? Conta bastante do filme, né? Poxa vida. Sinopse bem expositiva, igual as cirurgias que a gente vê no filme. Acho que faz bastante sentido a sinopse aberta, assim. Aberta como o corpo de algumas pessoas. Eu queria primeiro começar com a psique de Matheus Moisés. Matheus Moisés, o que Crimes do Futuro te trouxe? E como você vê essa síndrome da evolução acelerada que é mostrada no filme? E como isso é abordado no filme sobre o corpo humano? A dor, né? A mudança da dor. O que é a dor, o que não é a dor. O que é arte, o que não é arte. É um filme super amplo, ele vai longe. Mas eu quero ver o que te tocou primeiro, meu amigo. Bem, amigos da Rede Globo, quarta-feira, dia bonito para um filme bonito, me impactou bastante, fiquei muito satisfeito, muito feliz por ter assistido esse filme, realmente me surpreendeu positivamente, e eu acho que é eu vendo o filme, mas eu achei tão conceitual, assim, tão capaz de ser conceitual, né? Tão capaz de produzir conceitos, né? O Peter Pelbart, sabe? Vocês conhecem esse? Peter Pelbart. É um professor da PUC. O Leandro deve conhecer, você conhece? Não conheço, não conheço. Ah, tá. Ele fez uma cara de que conhecia. Eu acho que o Não Peter conheço. ia curtir muito, cara. Que é um professor da filosofia que discute dança, pós-humanismo e coisas loucas e bizarras. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho a sensação de que o filme, ele
ele mostra assim o avesso do real, saca? Eu fiz uma leitura bem metafísica do filme. Como se, vamos dizer assim, o que seria, né? Vamos supor que nós não vivêssemos na forma como vivemos, não tivéssemos nossos corpos, a nossa realidade, a nossa percepção da existência que temos. Que outro formato a existência teria? Saca? Tanto que quando a gente nos remete a coisas irracionais ou coisas muito fora daquilo que a gente consegue, do cognoscível, vamos dizer assim, a gente às vezes imagina, por exemplo, formas estranhas, como o cara com orelhas por todo o corpo, tá ligado? E, cara, é como se a gente estivesse vivendo uma outra forma de vida completamente diferente. E isso situado no futuro. Cara, eu fico pensando assim, onde que, onde que nós vamos chegar daqui a 1000 anos, por exemplo, né? Em outro, há muito tempo atrás, há muitos episódios atrás, alguém fez essa pergunta, né? Como será o ser humano daqui a 1000 anos? Será que existirá ainda, né? E se existir, como será? Eu acho que o filme mostra uma forma de ser avessa e totalmente diferente daquilo que a gente conhece, de uma maneira muito bem executada. Eu olho aquilo e falo assim, cara, isso é uma coisa assim que, não sei, não me parece tão exagerado. Me parece muito possível. E por isso que eu achei que poderia ser o avesso da nossa realidade, né? Ser uma forma muito específica e esquisita de viver essa realidade. Eu acho que eu começo assim. Foi longe, já foi ótimo já. Mano, não é muito bom ter o Matheus de volta, cara. Ele logo na primeira fala vai lá do outro lado, cara. Eu tava com muita saudade dessas reflexões dele. Faz toda a diferença, né, Fernandinho? Agora eu vou levantar a bola pro Leandro. O Leandro que tá com essa cara de poucos amigos, que não gostou tanto do filme assim. Leandro, que você que tá nos palcos quase sempre, né? Nosso artista aqui, multimídia, né? Agora já é um homem multimídia. Do YouTube, das internets, do palco, da dança, do parque. Lê, você já se viu ali, né? Num palco, várias vezes, com uma plateia vendo você dançando. Como você viu essa experiência do filme, né? Colocando as cirurgias como arte, no caso, né? No filme. E como elas te impactam ver aquele público sedento daquilo. Como você vê o público hoje para você? Sedento de ver você dançando, ver o seu corpo dançando, ver o corpo dos seus colegas dançando. Como você vê essa relação do filme, do corpo do filme com você? Ou com você, ou com o filme, ou com as suas ideias também. Tanto faz. Nossa, bastante coisa. Matheus, o filme que a gente viu foi Crimes do Futuro, do David Cronenberg. Só para pontuar. Ai, caralho. Não, isso é bom porque cada um vê um filme, né? Quando você abre essas possibilidades como esse filme. Difícil responder a pergunta do Vitor, porque eu acho que de alguma maneira esse interesse pelo corpo, eu acho que ele é nato do artista. De qualquer linguagem, o artista tem interesse pelo corpo humano.
E não é de hoje, né? Querendo ou não, como eu vi ambientes muito escuros, vi essa questão da bio, da tech, da arte, tudo junta, não dá para não lembrar, por exemplo, de Leonardo da Vinci, né, era essa cabeça no Renascimento, né? E a gente vê que cada vez mais muitos artistas eles estão buscando essa intersecção, né? Eu não sou médico, eu sou médico, mas eu sou performer e eu também, sei lá, sou engenheiro. E hoje você pode ser um engenheiro de biotecnologia, sabe? Coisas que a gente não tá no nosso dia a dia, né? Não é tão palpável para nós. Eu digo no nosso dia a dia consciente, mas eu acho que já tá tudo aí, sabe? Isso já está nos nossos corpos. Quando você toma uma vacina, tem biotecnologia ali, né? Para dar um exemplo raso. Mas tem artista que já E faz o um chip, pouco né? isso. E o chip que É, coloca, chip tem chinês. chip, tem N tratamentos para N doenças que não são só via oral, né? Assim, não é só esse remédio que vende na farmácia. A gente sabe que isso pode ter, mas tem artista que já faz isso, né? Quando, sei lá, quando a Bjork propõe que o clipe dela é uma viagem pela boca dela, né? Ela cantando e a câmera passando, essas câmeras de cirurgia passando nas cordas vocais. É aquilo, e aquilo tem um interesse estético. Não sei se para além do estético, o belo, mas estético sim. E eu acho que o David Cronenberg ele vai muito bem aí nesse filme, porque parece que ele tenta unir um pouquinho todos os todas as coisas na vida com que ele trabalhou, né? Nesse filme. Ele tem essa coisa da bio o tempo todo, da tech, da arte, do sci-fi, da distopia, do horror, da psicologia, tudo ali, né? Tudo e uma cara muito dos filmes dele que ele fazia antigamente, eu acho. Tem uma estética do Cronenberg que hoje alguns vão dizer que está ultrapassada, né? Mas acho que faz algum sentido, porque coloca um futuro num lugar que não é um futuro para frente, nem um futuro para trás, né? É um futuro imaginário mesmo. Aquilo só cabe na cabeça de um artista, e eu acredito também que todo o filme ele é muito pensado na questão da obra de arte como performance. Dá para você enxergar o filme inteiro como uma peça de arte. Isso eu acho uma sacada interessante do filme também. E dessa bioarte. Isso é muito legal, sabe? É um Art Nouveau levado às últimas consequências, sabe? Hoje se fala, sei lá, de neorrealismo, talvez aquilo seja o interrealismo, pensando para frente, sabe? Eu lançando um termo aqui, um manifesto, quem sabe, artístico. Então, o filme é muito bom, porque ele traz a noção do corpo, o corpo como ainda talvez o único lugar possível da experiência num futuro, né? Um corpo absolutamente desvinculado de espírito. Isso eu acho muito, muito interessante, porque isso também, eu acho só, na minha opinião, só dá para existir mesmo numa ficção científica. E que mais? Pensando ainda na questão da arte. Eu acho que é por aí.
Uma cirurgia pode ser uma obra de arte, ela pode num outro tempo, dependendo de quem observa e dependendo do signo que você dá para aquilo, porque eu acho que isso é a arte da performance, né? Uma performance pode ser um happening, uma coisa cotidiana. Aquilo só vai ser uma obra de arte ou uma peça de arte dependendo dos signos que você dá para aquilo. Você suspende aquilo no cotidiano e aquilo vira uma peça estética. Não estou dizendo bonita, feia, arte, não arte. Mas aquilo se torna extra cotidiano. E é nessa extra cotidianidade, talvez esteja inventando a palavra, que não existe a arte, mas onde a arte pode surgir. E eu acho que é muito que é nisso baseada a arte contemporânea, e é muito nisso que esses dois artistas estão ali se colocando no filme, né? O Sol e a Caprice. Né? Tem alguém que consome aquilo como arte também, isso também é um, é um debate que cai no que é a arte, mas no que será arte, então nunca vai ter fim. Acho que eu respondi para o Victor. Depois a gente fala um pouquinho mais do filme, dessa Lógico. sociedade do espetáculo também, que está ali, Boa. bem forte também. Fernando, passa para Fernando, Victor. Passa para Fernando. Vamos, Fernando. Você, sua vez. Não vou perguntar sem música, porque tem, mas não é isso o cerne que eu vou te perguntar agora. Fernando, você acha que nesse futuro distópico, você que é um ávido consumidor de distopias, né? A cirurgia é o novo sexo? Mano, ouvir vocês é muito foda, porque, tipo, dá a impressão que cada um vê um filme diferente, às vezes, saca? E é muito louco isso. Isso é muito legal. Mano, eu não. Cara, não sei. É um cenário distópico, com certeza. Adoro por isso. Eu gostei muito do filme, também como vocês. Mas diferente de vocês, talvez eu tenha menos condições de explicar. É um filme que me pegou muito pela estética em si, menos pelo intelecto, saca? Tipo, embora tenha intelecto pra caralho. Mas é um negócio assim, sabe aquela sensação que você tem e fala, mano, eu não consigo entender totalmente esse artista ainda. Mas, tipo, tem alguma coisa muito valiosa nessa obra, saca? Eu consigo reconhecer isso. Tipo, por mais que seja um filme, muita gente vai falar sobre esse filme que o filme é uma bosta. Ponto. Acabou. Entendeu? Porque tipo assim, ele não aponta uma direção, ele tipo meio que abre várias possibilidades mais do que, saca? Não é um filme fácil assim, né? Mas eu vejo ali talvez um filme cult 2050, saca isso? Tipo assim, vai ganhar esse status assim. Acho que é louco pensar isso agora. Acho que não, cara. Acho que pelo futuro que eu vejo, assim, acho que não. Acho que achei a brisa muito torta, tá ligado? O lance de chupar buraco de barriga, tá ligado? Não é a visão de prazer do futuro. Não pode ser isso. A não ser que a gente rolou muito mal, saca? Mas de forma geral, eu achei um filme muito foda, assim. Tipo, as cenas, né? A estranheza que causa algumas cenas, a cena do cara que costurando a boca e os olhos e só as orelhas, aquela cena é muito poderosa, né? E fala alguma coisa assim, I don't have to listen, I don't have to see, né? Eu não preciso ver, eu não preciso falar, né? Não é listen, não é falar, eu só preciso ouvir. E aí depois o cara com um monte de orelha toca uma música e o cara dança, assim, eu lembrei do Lê, por causa daquelas cenas. Achei foda isso. Achei foda. Isso já valeria 1.10, assim, pra mim, foda-se. Acaba o filme ali. Eu falei, mano, já não tenho mais pra onde ir aqui. Já tá no top, tá ligado? Tem que estar no top 5 aí, mano. Esse cara tem uma coisa. Cara, eu não sei. Eu preciso ouvir vocês, o que vocês entenderam do filme, pra talvez formular uma, tá ligado? Concepção do que é o filme, mano. Ai, Fernando, e essa frase clássica, né? Eu vim aqui para ouvi-los. É verdade, cara. Essa porra é verdade, velho. Bom, que
O filme começa de um jeito muito interessante, eu acho, né? Aquela criança, é o único momento solar do filme, depois fica totalmente escuro. Mas começa muito impactante, né? Porque uma mãe matar um filho. Não vou nem falar, quem não viu aí, não há spoiler, porque é logo a primeira cena do filme. O menino tá lá brincando no mar, daí a mãe fala: não coma nada daí, né? E daí o menino volta para casa e a mãe pega ele comendo um cesto de lixo de plástico. E ele comendo plástico. Porque faz parte desse transhumanismo aí, que ele tem um estômago que digere o plástico. Que fala muito sobre o que a gente consome hoje. A gente consome plástico pra caralho. Se a gente pegar qualquer tipo de documentário sobre pesca, o que a gente vai ver de peixes com plástico dentro dele é um negócio absurdo e a gente vai lá e come esse peixe. Ontem mesmo eu vi um negócio sobre a maçã. Tipo, não coma mais maçã com a casca, porque ele está sempre com muitos microplásticos nela. Então é uma coisa que tá aí. Então o filme também aborda essa parte da sustentabilidade de um jeito muito interessante, a meu ver. Eu acho que o filme é muito mais visual, igual o Fê falou, né? Acho que a parte visual do filme é muito mais impactante do que, na lógica, o enredo em si. Mas ele tem no enredo muitas coisas super interessantes, como eu falei da arte, do sexo, que eu perguntei pro Fernandinho, mas também tem essa parte da sustentabilidade sobre quem somos nós, né? A gente antigamente não poderia comer. Hoje a gente sabe que todo mundo tem síndrome de um monte de coisa sobre comida, alergias de um monte de comidas. Isso faz parte da evolução ou da involução, daí certamente depende do ponto de vista. Para onde vamos, né? Essa pergunta. Daqui a 1000 anos a gente vai estar onde? Sei lá. Talvez a gente não esteja, né? Do jeito que está caminhando. Mas eu acho que o filme ele coloca vários elementos super interessantes e acho que esse começo é bem impactante, né? Uma mãe que rejeita um filho que ele é diferente. O que é ser diferente naquele futuro? Também tem esse questionamento. Porque hoje a gente já julga todo mundo pelo diferente. Ah, você tem um cabelo assim, você tem um olho assim, você tem um problema de andar e por aí vai, né? Cada um tem o seu jeito. E a gente já julga assim. Imagina no futuro que a pessoa, você pode comer plástico, você não pode. E daí vira uma guerra mesmo, parece uma guerra civil ali em algum momento, né? O filme não entra nesse meandro sobre guerra, mas está todo mundo vivendo num submundo ali, né? Tem uma polícia que não aparece direito, e daí todo mundo faz tudo escondido, de um jeito super interessante. Eu achei muito legal, e como o Lê falou, tem esse ar meio oitentista, né, das coisas. Parece que tudo é dos anos 80. Tipo, tem uma televisão de tubo para fazer um experimento lá no futuro, para a gente ver uma cirurgia numa TV de tubo. Uma cirurgia que os robôs fazem, e hoje as cirurgias já são feitas por robô, né? Tem a telecirurgia. Claro que não é do jeito que o filme mostra, óbvio, né? Ainda, talvez vá chegar a ser em algum momento. Mas é assim, o visual me chama muita atenção. Aquela cama bizarra que parece um monstro, que o cara vai se, né, atrofiando nela, parece. Aquela cadeira de comer que parece do Chaplin, que a gente falou outro dia, né, que ela já prepara a comida que ele pode comer. Então a gente vive uma sociedade já que as pessoas, claro, quem tem condições escolhe o que come, né? Vou comer só orgânico, não vou comer doce, não vou comer açúcar, vou evitar cafeína e por aí vai. Mas e é um futuro que talvez só sobre essa elite, né? Me parece ali que todos ali são da mesma classe social. Isso não é muito colocado no filme, né? Pelo menos eu não notei. Mas assim, eu achei um filme impactante. Muito mais pelo Sol e pela Caprice, né? Quando os dois estão em tela, é um negócio muito forte. Quando entra os personagens secundários, eu acho que meio que perde um pouco, não sei, perde um pouco o ímpeto das coisas. Por mais que tenha a Kristen Stewart ali, eu acho um personagem super largado. Achei que ela Mas, some do Vitor, nada. eu acho que esse é justamente o mote do filme, assim. Ó, o mote, Matheus Vai, fala aí. voltei a usar a palavra. O mote do filme, porque é um mundo sintético
e um mundo onde as pessoas não sentem dor. Daí, esse público que vai consumir aquilo. Porque existe uma necessidade da biologia, né? De ver o órgão, assim, né? Não existe natureza ali. Não existe. A única natureza que sobrou parece que é a natureza humana, que está tentando sobreviver dentro desse sintético, né? Tanto que a mãe mata o filho. Vocês vão ver o filme, mas assim, é uma questão bioética para ela. Porque ele é o primeiro que já nasceu com o gene ou com aquele órgão, né? Algumas pessoas têm esses neo-órgãos, né? Essa evolução rápida. Foi o primeiro que nasceu com um estômago capaz de digerir o plástico. E ela fala, não, a humanidade não tem que ser assim. Então ela mata o filho, né? O milagre para uns, para a ética de uns, para a ética de outros é a grande desgraça, né? Isso Ótimo. a gente cai em muitos temas da bioética ali, que são fortes, né? Então, eu acho que você querer ver aquilo é ter uma necessidade de experiência e de talvez até lembrar o que é a dor, porque não sentir dor física é uma grande chave ali do filme. Porque se você percebe que as pessoas fazem aquilo sem anestesia, num futuro que diante de, sei lá, você pegar um futuro dos anos 60, dos filmes dos anos 60, é um futuro que não é asséptico, né? Esse futuro ele é sujo. Aquelas cirurgias são feitas sem Não passa nenhum álcool em medo gel, né? de infecção, porque se você não tem a dor, você também não tem o medo da infecção, da inflamação. Então, tem essa questão, por isso para a gente talvez seja tão horripilante, né? E tem a questão do consumo, né? Dessa exposição e do proibido. Do proibido. E disso que o ser humano vem se tornando. Parece que também é uma coisa que todo mundo quer acompanhar, né? Você quer saber o que esse ser humano vai virar, se ele é novo, se ele não é novo. Parece que é realmente o grande frisson daquele mundo, daquela distopia, daquele lugar. Então, por isso que o Sol é tipo o cara, o Fernando leu na sinopse, um dos artistas mais famosos do mundo. Ele dá o que as pessoas querem, que é não sei, talvez uma visualização. Talvez possa doer se eu ver. Talvez me traga alguma estesia no mundo de anestesia. Olê, fala um pouquinho do que você sentiu do filme da Sociedade do Espetáculo, que você comentou no seu comentário inicial, que eu acho Mas que cabe super bem agora nesse contexto que você está falando. Eu acho que é isso, é bem isso, Vitor. O que as pessoas querem hoje, o que as pessoas desejam ou o que a publicidade está mostrando para as pessoas, né, nessa sociedade, enfim. É o desejo da experiência. E esse desejo não é novo. E ele sempre vai estar eu acho que é uma condição humana, né? Então ele sempre vai estar na condição humana. Só que essa experiência, esse desejo de experiência, ele muda conforme o tempo, a época que você vive, a pessoa que você é, né? E essa sociedade do espetáculo ali, ela vende a experiência de sentir alguma coisa, que não é muito diferente da sociedade do espetáculo de agora. As pessoas querem sentir, elas querem registrar, né? Querendo ou não, muita coisa dos anos 80, mas as pessoas estavam com um smartphone nas plateias fotografando, né? Eu adoro isso em filme, eu adoro. Adoro quando o cenário não coloca uma época determinada
quando o figurino também não marca uma época. Tem coisa que a gente reconhece que é dos anos 20, outra coisa que é dos anos 80, outras coisas que a gente nunca viu. Eu acho que aí você está criando bons elementos cênicos para uma sci-fi, assim, bem legal, né? Porque o tempo não existe, já não é mais o futuro. Tem ótimas ficções de futuro, e o que eu gosto muito. Mas essas que não determinam época, eu também curto bastante. Acho que é isso, acho que é um pouco isso, Não, é Sociedade do isso mesmo, acho que Espetáculo. faz super sentido, Lê. A gente vê esse mundo instagramável, né? E também eu tenho uma sensação que as pessoas já não têm mais a menor noção do que se expõe, né? Acho que todo mundo expõe tudo hoje em dia. As pessoas já não têm mais vergonha de fazer nada. Sei lá, eu lembro, sei lá, se 10 anos atrás alguém fizesse um transplante capilar, jamais falaria. Ia ficar com vergonha em casa um mês, daí ia aparecer com o cabelo de novo. Hoje em dia a pessoa grava colocando os folículos. É um negócio. Tipo, eu tô pegando uma coisa super mínima e sobre visual, né? Aparência. Que é muito que a gente vive hoje, né? Que tá aí nas redes sociais. Mas eu tenho essa sensação de que cada vez menos a gente vai ter pudor de nada. O que, por um lado, eu acho que é interessante, por outro lado, eu acho que é problemático. Porque não há mais o íntimo. Não existe mais nada íntimo. É tudo exposto. Tudo tá aí para todo mundo ver. Então eu fico sempre na dúvida: isso é bom ou é ruim? É problemático ou não é problemático? Eu sinto dor ou não sinto dor? Eu posso expor que eu estou sentindo dor? Eu posso não expor que eu não estou sentindo dor? Matheus, você levantou o dedinho, mas eu quero fazer essa provocação a você. O que seria uma sociedade sem dor? Não, eu estava aqui tentando não esquecer do que eu ia falar. Antes de tentar responder o que você perguntou, mas dialogando com o que você acabou de falar, que é aquele conceito do... Tem aquele autor que é o Ben-Shul Han, acho que, salvo engano, ele é um coreano radicado na Alemanha, né? Que é a Sociedade da Transparência. E aí, é exatamente essa descrição, né, que o Vitor acabou de fazer, de que tudo está tão evidente a ponto de ser transparente, né? Não existem barreiras, vamos dizer, sociais entre o público e o privado, ou barreiras culturais. Eu, particularmente, eu não acredito exatamente nessa tese, né? Mas ela tem um certo apelo, né? Isso que o Vitor acabou de falar é algo que é notável, né? É digno de nota. De fato, a gente não tem tanta vergonha. Por exemplo, eu acabei de comer uma barrinha de plástico aqui numa live. Né? Comer uma barrinha de plástico e um filete de metal. Não sei se vocês repararam. E, enfim. Mas essa evidência, eu acho que ela tem a ver com o que o Leandro estava falando anteriormente, que é a coisa da experiência. Porque é o seguinte, por que tudo é tão visível, talvez? Tentando formular aqui, né, vamos dizer, né? Por que tudo é tão visível? Por algum motivo, a nossa busca pela experiência, ela falhou no mundo de outrora, né? A nossa busca pela experiência, ela vai se modificando. E me parece me parece estranha a ideia de pensar que a gente está impedido de viver a experiência, de experimentar coisas e de sentir por conta de, sei lá, uma superestrutura. O que nos impede, né? Na verdade, eu acho que nós estamos criando novas formas de sentir, assim, sabe? E isso é extremamente estranho, assim, se a gente fosse pensar. Porque agora, talvez, a gente olha tudo isso com uma gramática daquilo que a gente já conhece, né? Mas talvez daqui a um bom tempo, daqui talvez a uns 30, 50 anos,
a gente já começa a experimentar efeitos e formas de ver essa forma de sentir que está sendo criada pelas redes, por exemplo, e pela sociabilidade que existe agora. O filme, no lance do transhumanismo, sei lá, é um dos que eu já assisti que melhor exemplifica a coisa do ciborgue, né? Porque ele tem vários aparatos, né? Várias máquinas ali, né? Tem equipamentos de vida, né? Ele tem equipamentos de vida, como a cadeira, sei lá, aquela caixa de autópsia lá, A cama, né? A própria cama. a cama, enfim, até mesmo as barrinhas. O maquinário de fazer as cirurgias. E essa ideia de simbiose entre humano e máquina, ela já é uma realidade em vários sentidos, né? Então, acho que o filme ele leva ao limite essa ideia, só que ele leva ao limite não de uma forma exagerada. Ele consegue tornar muito palatável, né? Como seria a consequência, vamos dizer assim, desse homem ciborgue no futuro? O que aconteceria com a nossa biologia, por exemplo, né? Que impacto teria na nossa evolução, né? Como é que eles falam? Evolução acelerada, né? Um negócio assim. E se a gente fosse pensar, teve uma frase que ficou na minha cabeça ao longo do filme, que era: as ideias tomam um corpo. Porque ao longo da nossa evolução, nós vivemos algumas coisas que tiveram efeitos simbólicos muito importantes, né? Como, por exemplo, nós conseguirmos ficar eretos. Deixarmos, por exemplo, de andar como símios, né? Com as quatro patas, ficamos eretos. Isso possibilitou, por exemplo, que nós conseguíssemos avistar o horizonte e conseguir, vamos dizer assim, né? Nos proteger do perigo. Então, e vários outros traços de evolução que eles passaram a constituir a nossa subjetividade e a forma como a gente dá significado às coisas. Por isso que eu achei o filme tão profundo, assim. Ele consegue jogar e brincar com a ideia de significado de um ponto de vista conceitual, mas trazendo toda uma discussão e uma realidade que a gente está vivendo de transformação do que é o ser humano, por conta das tecnologias, da maneira como a sociedade vem se organizando e tudo mais. E só para concluir, acho que o filme ele brinca muito com limites, né? Tem uma hora lá que ele fala assim, tem uma pessoa ali que ela é como se fosse uma médica, mas os médicos eles se tornaram artistas. Ele troca as posições, inverte os limites. Por isso que eu falo que é como se estivesse do avesso. Ele sabe o sonho vívido? Não sei se vocês sabem essa experiência do sonho vívido. Ou aquelas pessoas que, por exemplo, você está dormindo, algumas pessoas têm isso, né? E você acorda e tem uma cara olhando para você, dizem que é você mesmo e tal. Filme de terror que chama isso. Não é terror, velho. É um bagulho. Daqui a pouco eu dou uma pesquisada aí. Tem uma hora lá, que é inclusive a hora dos ouvidos, que aparece uma pessoa que ela parece uma médica, né? Ou algo assim, ela tá de branco. Pelo menos eu senti que esse era o símbolo que queria ser mostrado ali. E ela chega e diz assim, os ouvidos, eles não são bons o suficientes. Assim, eu não acho isso tão genial, porque eles de fato não escutam. Eles só
simbolizam, né? Os ouvidos, eles só estão ali como... Você só pode ver os ouvidos, né? Ele não consegue escutar por todos aqueles ouvidos. E aí depois alguém, inclusive, diz assim: não, mas será que ele não consegue escutar por todos aqueles ouvidos? Quer dizer, qual é a diferença, vamos dizer assim, né? Qual é a diferença entre aquilo que a gente expressa e o nosso próprio corpo? Saca? Tipo, é um negócio assim muito cabuloso. Eu achei assim, de fato, muito, muito, muito cabuloso. O significado e a expressão, a imagem da coisa, aquilo que é a nossa comunicação, aquilo que está fora de nós, de alguma forma também está dentro de nós. E aí esse limite, só para fechar aqui, gente, desculpa, sorry. Só para fechar, ela fala assim, não, acho que você deveria ir no doutor não sei o quê. Ah, resolver um problema médico? Não, um problema político. E assim, não dá para entender, assim, né? Exatamente. Eu, pelo menos, não entendi muito bem, assim, né? É como se os médicos são artistas. Desculpa, aqueles que eram médicos viraram artistas. E o médico, a função do médico atual é resolver problemas políticos. E tem, cara, tem tantas frases que são faladas que sutilmente trocam esses papéis e esses lugares. Eu acho que foi muito bem pensado o roteiro e as narrativas que ele vai construindo ali. Cara, muito complexo, muito complexo. Caraca, o Matheus ele achou complexo e deixou muito mais complexo pra gente, né, Fernando? Eu acho que eu tô mais perdido do que não sei o quê. Só para falar, o autor que você comentou, o Byung-Chul Han lá, também ele é isso mesmo, é coreano mesmo. Eu li dele Agonia do Eros, dele também, que daí é muito mais da dor psíquica, tudo mais, né, das perversões, obsessões humanas, que eu acho que tá super colocado também aí. Eu acho que pode ser super também colocado essa parte do Eros, né, do eu, né, do eu colocado como Deus, né. E aí tem isso também, né? Ali todo mundo meio que é Deus, né? Tá todo mundo brincando de Deus ali. Fernandinho, a arte foi aí colocada, mas você tem uma informação sobre o que é a arte atual que tá bombando, as NFTs. Queria que você falasse um pouquinho das NFTs do Cronenberg, né? Porque o Cronenberg tá aí para 79 anos nadando de braçada nas NFTs, né, meu amigo? Vocês vejam só como é importante isso que a gente comentou alguns podcasts atrás sobre o nosso episódio do dinheiro. A gente falou sobre tecnologia e Bitcoin e blockchain. E aí, cara, eu fui pesquisar sobre o David Cronenberg essa semana, eu coloquei o nome desse desgraçado no Google, apareceu lá como primeiro que ele teve pedra nos rins, e aí ele retirou, extraiu as pedras nos rins, transformou essas pedras nos rins em um arquivo digital e transformou em NFT registrado na blockchain da Ethereum. E tá vendendo a porra da NFT das pedras do rim dele por 10 Ethers, cara. Um Ethereum agora tá valendo 8 mil reais, é 80 mil reais para você adquirir. Olha só a bagatela de você ter um arquivo digital das pedras do rim do David Cronenberg. O mundo está evoluindo para um lugar estranho, cara. Quer seja o cenário distópico do Cronenberg, quer seja o cenário dos NFTs, sei lá, que gera um bagulho muito esquisito na gente de hype, né? De pegar pensando para onde as coisas estão indo. Será que isso tem mesmo esse valor que tem, que estão dizendo? É um bagulho meio doido, assim. Eu gosto, eu acho divertido, acho legal, mas não teria como comprar. E não compraria também. Você acha que Embora. pedras do rim são arte, Fernando? Embora ele justifique muito bem no texto em que ele coloca, ele termina que no David Cronenberg tá no leilão, né? Tá um leilão. Você pode entrar no site Super Hard
e procurar a coleção Beleza Interna. Beleza Interior é o nome da coleção. Nome sugestivo para arte. Gostei do nome. Caiu bem. E aí você pode colocar lá a sua aposta. Eu acho que é interessante, pelo menos, entender para onde isso vai. Eu não creio que isso vai, tipo assim, virar um negócio muito forte, mas acho que tipo, os nossos filhos vão abraçar essa ideia, saca? Vai ser uma coisa muito real na vida deles, assim, as NFTs. Uma outra coisa que eu queria comentar, que é o lance do político, eu senti um político nesse filme, cara. Senti um político no cara burocrata lá, que é um negro, né? Um policial negro, cara. Os clandestinos, né? Tem os clandestinos no filme. E os ricos são brancos. Estão sempre assistindo as peças de teatro, do show, né? Que eles fazem lá, do show artístico. Tem essas classes sociais no filme. Não sei se vocês pegaram. Eu peguei isso quando o Matheus tava falando sobre, vocês falaram sobre política, eu falei, é político nesse sentido, tá ligado? Mostra isso. Mas é só, era isso. Esse é o grande achado da sagacidade do Cronenberg em tirar uma foto das próprias pedras dos rins. Bom. Que fase, hein, gente? Nossa. Como diria Shakespeare, quão profundas são as molas da humanidade, alguma coisa assim, né? Ô, Fer, tem um detalhe importante aí, que é a questão, inclusive assim, né, no começo do filme, dos órgãos serem registrados, né? Porque no contexto da evolução acelerada e do ser humano não sentir dor, enfim, tem outras nuances ali biológicas também, né? Mas eles conseguem produzir novos órgãos, né? E aí uns consideram aquilo como uma doença, vamos dizer, né? E outros não, consideram aquilo como uma vantagem, vamos dizer assim, até do ponto de vista evolutivo. E é uma vantagem, vamos dizer assim, estético-política, de certa forma, né? Porque é uma sociedade, é uma polis cuja estética vamos dizer assim, é a grande moeda de troca, né, ali, naquele enredo ali. Quem tem mais poder é quem consegue, vamos dizer assim, expressar de uma forma mais brutal a forma humana que está ali colocada, né? E esses órgãos, eles vão saindo ali, né? Inclusive eu achei bem bonito, bem feito, assim, a forma como foi pensado ali, órgãos diferentes e novos, que uns vêm como tumor e outros vêm como arte, né? Esses órgãos, ele vai lá, então, tentar fazer um registro daquele órgão, porque não se sabe o que vai acontecer no futuro com aquele órgão. Existe um futuro, inclusive, no filme, né? Ainda a vir. E eu acho que isso que você falou do Cronenberg explica bastante essa questão, né, da beleza interior e tudo mais, porque eu pensei de cara na NFT, né? Eu pensei, mano, o cara, você tá registrando ali um negócio que é uma não coisa, né? Como se você registrasse lixo, por exemplo. Lixo hospitalar, né? Vamos dizer assim, né? Eu vou registrar um lixo hospitalar porque, sei lá, que isso vai ter um efeito no futuro. Tem isso aí. Eles tatuam, né, esses órgãos novos para tentar demarcar ali de onde veio, de onde não veio. O que eu achei um aspecto que a gente comentou pouco, e eu acho que é bem impulsante no filme, é a parte sexual, né? Porque em todo momento tem uma aura, né, sexual ali no negócio. E a forma como é posto a ausência de sentimento, né? Porque a gente está nessa sociedade etérea, né? Nada até Ethereum aí, né? Na lógica. Tá todo mundo ali sem sentimentos, ninguém sente nada, ninguém sente nem dor nem prazer. E daí o prazer basicamente é visual no artista, né?
Tanto que a personagem da Kristen Stewart, que é essa, né, que vai fazendo, ela é a médica que vai auxiliando, né, como médica, profissão médica, não como médica artista. Também é isso que o Matheus falou, fica complexa essa lógica de posições. Ela, a todo momento, ela chega perto ali do Viggo Mortensen, né, que é o Saul, né, e ela sente um prazer, um tesão nele que é gigantesco, é visível, é sensorial o negócio. E tanto que a relação do Sol com a Caprice, eles fazem aquelas apresentações como sexo, como se fosse sexo ao vivo. Como se fosse, sei lá, um cabaré e os dois lá no centro e a galera vendo o sexo e aplaudindo o sexo. Caralho, gostoso. Tipo, nesse nível. Abriu, entrou, saiu, nesse nível. E é tão bizarro isso, é bizarro de pensar, mas é super compreensível pela forma como é colocado no filme. Mas achei interessantíssima essa lógica de o Sol em algum momento fala, eu não sou tão bom, né, naquele sexo que se fazia antigamente. Eu sou bom nesse sexo novo, nesse de extrair coisas de mim. Então, eu fiquei preso nessa parte, porque eu acho que é realmente bem impactante. E pensar no sexo virtual atualmente, que as pessoas cada vez têm menos contato visual, essas novas gerações fazem menos sexo do que antes, sem falar que essa nova geração faz menos sexo seguro do que antes, também tem essa lógica. Recentemente saiu algo sobre o aumento de AIDS, o aumento de doenças, né, sexualmente transmissíveis, porque eu acho que se faz tão pouco que a pessoa fala, vou fazer uma vez, vou fazer direito, né? A galera fica batendo punheta o dia inteiro, só pode ser. Porque é isso, é esse alto prazer de se ver, de se masturbar, de se sentir o corpo. E na lógica do filme é isso, a gente está só vendo o corpo do outro e né, só sentindo o prazer ao ver. Eu achei isso super curioso, pensando até já numa atualidade. A quantidade de sites de pornografia, o OnlyFans, por mais que a gente seja uma geração que consumiu bastante pornografia, a gente via, sei lá, Cine Privé e achava maravilhoso. Hoje em dia está tudo tão fácil, de tão fácil acesso, de tão tranquilidade, você consegue consumir muito rapidamente, facilmente. A experiência do sexo físico é uma coisa que cada vez menos tem importância. Pelo menos a minha sensação, vendo a atualidade. Então, eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa, o Matheus pegar o Freud e jogar aí, mas eu achei curioso. Achei interessante também essa abordagem do sexo no filme. Matheus quer falar, mas antes do Matheus falar, eu vou só dar um parênteses aqui. Etimologia da palavra sexo. Vem do latim, secare, significa partir. Cara, isso aí foi matador. Freud explica, nem Freud. Não, eu acho que, enfim, inclusive até Freud explica, mas o que eu ia falar era daquela frase, famosa frase do Lacan, não existe a relação sexual, né? Não existe o ato sexual, é algo assim. E o que ele queria dizer ali nesse caso é que o ato em si, ele é rodeado de símbolos, né? Rodeado de vários símbolos e significados, porque o tesão, ele não é simplesmente instintivo, vamos dizer assim, né? O tesão, vamos dizer, o apetite sexual, talvez ele tenha uma origem hormonal e tudo mais, mas esse enredamento, essa sedução e essa conexão entre pares, ou até mais do que pares, isso tem a ver com a forma como você constitui o fetiche, assim, né? E ali tem uns fetiches, assim, brinca muito com o lance do fetiche, né? Os fetiches, eles são todos as duas mulheres que têm a atração pelo sol,
que é a parceira dele, e a... Como é que é o nome da outra, que é a colega lá do burocrata? Não me lembro o nome da personagem. Finley. Isso, E é. a Stewart, né? Kristen Stewart. E aquela tensão sexual, cara, aquilo assim foi muito bem apresentado, assim, né? Muito bem apresentado. Em termos de execução, de planejamento, assim, de como a coisa foi pensada para ser feita. Em termos de significado, aquilo assim explode na tela para mim. Assim. Explode assim de uma forma, cara, assim, pulsante, né? Gostosa. Gostosa. E é bizarro, né, cara? É bizarro, porque é um filme que tem tudo pra incomodar, né? Um filme que tem tudo pra ser desagradável, né? Pra ser uma experiência, assim, ruim. E eu acho que justamente isso faz com que a gente confunda o que é a nossa ideia de experiência, né? Porque em situações limites, como por exemplo no caso da doença, da morte, aproximação da morte, ou da distância, e todos os tipos de distância. Como é essa experiência, né? O que se sente nessas situações? E o que significam essas experiências, né? Um corpo, de certa forma, ele é sexualizado, não sexualizado, mas ele é erógeno do seu nascimento até a sua morte. Porque existe um princípio do prazer. Existem, vamos supor, né, até do ponto de vista evolutivo, sei lá, cara, eu achei esse filme, assim, praticamente uma bíblia, velho, assim, em termos de possibilidades de levantar discussões, assim. Você imagina, na sensação de uma pessoa, eu tô tocando aqui esse frasco de mostarda, né? Como é que a criança, por exemplo, aprende? Ela fica pegando, né, cara, até perceber que vai espirrar, tá ligado? Ah, se espirrou, então vou tentar espirrar para baixo, para cima. E a criança, nesse aspecto, ela é um pouco Deus, né? Como o Vitor estava falando ali antes. A criança é um pouco também como Deus. Porque ela não tem, ela é, como é que é? Ela é, de certa forma, extemporânea, porque ela não tem a noção do tempo. E ela é, isso aqui seria polêmico, né? Mas ela é, de certa forma, amoral também, assim, sabe? E ela faz essa experiência, né? Ela brinca com essa sinestesia, assim. Então, eu acho que ele brisou muito nos limites do corpo. Só pensando nessa experiência pessoal que o Fernando relatou, já tem muito sobre os limites do corpo, né? É uma coisa que sai do seu corpo, um corpo estranho, vamos dizer ali, né? No caso é a pedra no rim. E a noção de limite, eu acho, bom, tá bem filosófico, mas eu acho que o filme é isso, assim, né? A noção de limite é estranha, né? Porque a gente está o tempo todo trocando. A gente está o tempo todo em uma espécie de simbiose com o ambiente, né? O tempo todo nós estamos trocando nossas células, o oxigênio entra e sai. Nós não somos isolados, né? Nós não somos isolados do que está fora. E para colocar mais uma coisinha aqui, eu acho que, honestamente, sim, eu acho que o filme realmente é cabeçudo. Assim. O erógeno, né? É muito legal, porque eles pegam e é como se você tivesse uma capacidade muito assertiva de identificar as zonas erógenas. E é como se a arte do sexo ela fosse extremamente exata, né? Você consegue caminhar com um bisturi e atacar
aquela região, aquele ponto erógeno que vai gerar prazer, e não só prazer naquele que está sentindo, naquele corpo que está sentindo, mas no corpo social que está à volta. O que, assim, para mim, explode a cabeça. Assim. Matheus, mas ali é o que a gente está vendo é muito o prazer do outro, né? Porque o sol aparentemente não tem prazer. Né? Ele é realmente só um objeto, um intermediário ao prazer. Eu acho isso super interessante também, porque o prazer é do outro. Eu fiquei viajando nisso, né? Porque ele não é o artista, ele é o suporte. Hoje, quando um artista faz body art, ele é o próprio suporte. Agora, quando você elege um outro suporte, né? No caso, a Christine, e esse suporte é um corpo, você foi além do limite do que a gente tem hoje como body art. Já é diferente, sabe? O que Você é body art, manipula o Leandro? corpo Quem não do outro conhece, dá um artisticamente. exemplo aí. Para além do audiovisual, né? Uma coisa tipo ali para todo mundo ver. O que você perguntou, Vitor? Dá um exemplo do que é um body art para quem não conhece nada de body art. Nossa, hoje muita gente que usa o rótulo body art faz, por exemplo, sei lá, uma suspensão. Já viram esse show de suspensão? Aquilo é body art levado às últimas consequências, né? Uma coisa assim, antecipando o top, prepare o estômago, né? A tatuagem é body art, né? É usar o corpo como suporte para uma arte qualquer, né? Eu usei o exemplo da suspensão, mas você pode ir para tatuagem, né? Você pode ir para. Sadomasoquismo? Sessão de Acho sadomasoquismo? que depende, né? É difícil nomear aí, né? O que dentro do sadomasoquismo pode ser arte. Sadomasoquismo aí você está no comportamento, né? Não sei se Não, alguém produz uma tem obra a shows, né? partir Tem shows daquilo. de sadomasoquismo em casas, né? As pessoas vão ver os outros serem achibatados ou o que for, né? Acho que depende do, é aquilo que eu falei, né? Depende do signo que se dá para você falar isso aqui é artístico, isso aqui já não é artístico, né? Então, pode ser, pode ser, pode ser. Talvez, acho que o exemplo da tatuagem é muito claro, né? Hoje o que é body art é assim, algo que modifica o seu corpo, algo que você faz para ser visto com o corpo, né? Por isso que o exemplo da suspensão é tão claro, né? Exemplo de pessoas que colocam, sei lá, ela muda o olho porque ela coloca alguma coisa, ela tinge o olho, se usa como próprio suporte. Então, o lance de usar o outro como suporte, porque o corpo dela está preservado, assim, ela não é uma ser humano super evoluída dentro dessa super evolução que está desenvolvendo esses neo-órgãos, né? Porque esses neo-órgãos também têm uma coisa que também eu acho que é um pouco artística, e até assim caminha um pouco para o lado desportivo, que é onde o corpo pode chegar. Qual é o próximo limite? Né? Esse aqui, para dar um exemplo, esse aqui correu, sei lá, o Bolt corre assim, né? O que virá depois do Bolt? O ser humano tem essa busca por ultrapassar limites do corpo. Né? E em outros contextos, outros mundos, outros futuros, esse limite talvez seja produzir neo-órgãos. E aí você vai querer ver o que é esse neo-órgão, né? O que é isso que essa natureza produziu? Porque para existir um órgão ali, existiu toda uma ordem da natureza para que aquilo existisse e aquilo se concretizasse como órgão, né? Um emaranhado de células, uma coisa que é
um certo milagre evolutivo, porque se não houvesse toda aquela concatenação biológica, aquilo não seria um órgão, aquilo seria um tumor. É muito lindo, é muito lindo. Todos esses artistas que juntam arte e biologia, eles estão num caminho muito, muito interessante dessas questões que o Matheus levanta, de questões muito éticas e estéticas e questões de identidade também e de configuração humana, até essas questões da beleza, né? Porque alguns artistas, em algum momento, observando a natureza, se questionaram se a arte é necessária, né? Para que fazer a escultura de um corpo humano se o corpo humano já é maravilhoso? É uma pergunta que um artista pode fazer. Qual é a necessidade disso? Então, o filme realmente, eu acho que é de explodir a cabeça. Quanto mais você fala, mais você consegue ir aprofundando, entrando nas entranhas dos personagens mesmo, nas vísceras. Fernando, você que só tem 2 ouvidos. No filme lá, o cara deve ter uns 20. Você que veio para ouvir. O que você tem a dizer sobre isso tudo, meu amigo? Porque você ficou muito quieto. Eu queria entender se você tirou algo desse filme. O filme te impactou mais do que aquele mais ou menos que você tinha achado. Cara, eu queria só perguntar para você. Entendi tudo que vocês falaram, tem acordo total. Eu subscrevo, assino embaixo, assim. Tipo, por isso que eu fiquei quieto, porque eu já me senti representado na fala de vocês. Todos. Dessa vez, não é porque eu não entendi o filme, não. Não! Eu entendi. Só que vocês entenderam e falaram tão bem que eu nem precisei falar. É por isso que eu tô quieto. A minha dúvida só é uma seguinte que eu quero colocar para vocês, caras. Quais são os crimes do futuro, então? De forma clara, assim. Boa Beleza, pergunta. temos esse futuro distópico, beleza, estamos caminhando para isso. Quais são os crimes, assim? Porque para mim não me ficou claro. Matheus, você, vai. O que você acha que é o crime do futuro do filme? Olha, eu acho que precisaria me afastar um pouco do filme para pensar com mais calma, assim, né? Para bater, tipo, para dar uma aposta. Mas se a gente pudesse pensar juntos aqui, né? Existe um policial que está ali às voltas, tentando pegar principalmente o grupo de subversivos ali. Esse grupo de subversivos, o objetivo deles é guiar a humanidade dentro dessa evolução acelerada para um determinado modo, vamos dizer, para não dar spoiler, né? Para uma determinada forma que tem a ver com a capacidade, vamos dizer assim, né? Com o lugar do humano e da máquina no mundo, né? Então, essa afirmação. Isso, menino, isso. Então, tá me Tem entendendo. uma palavra resume esse crime do futuro. Vai. Você vai chegar nessa uma palavra, vai lá. Pô, fala aí pra nós, né, mano? A gente vai. Não sei. Vamos ver aí. Eu acho que é neonazismo. Neonazismo? É o grande crime do futuro. Explique-se. Eita porra! Ele não tem a ideia de formar um ser humano superior. Pureza. Por isso ele deseja tanto que eles vejam aquele ser humano assim, né? Ele quer que todos sejam como o filho dele, né? Porque o outro ser humano já não serve mais para o mundo que se apresenta. Então, a partir daqui a gente tem uma, entre muitas aspas, raça superior. É uma leitura possível, pode ter outras. Ótima. Mas, Olê,
E isso, de certa forma, explica o apelo político da coisa. Porque é um crime político, na verdade, né? O que acontece? Aparentemente, eles estão com uma bomba ali, né? Eles estão com uma forma de ser que não tem muita previsibilidade do que isso vai virar, né? A bomba, você falou em sentido figurado, né? Em sentido Quando você figurado. falou a bomba, eu falei, bomba, não vi bomba nenhuma. Não tem bomba nenhuma. Não, Tinha eles estão com bomba uma também. bucha, né, mano? Ai, sim, sim. Eles estão com uma coisa que não tem, você não tem como prever, tá ligado? Por isso que o filme, inclusive, fala muito do futuro, né? Eu acho que isso aí foi Pra mim foi uma luz aí, essa sacada. Eu também achei que o Leandro foi longe, mas foi bem, eu achei, gostei. Eu tava lá, tipo, o crime futuro são os crimes éticos, né? Quem tem, quem não tem, sei lá, tráfico de órgãos, eu ia para esse caminho, mas o Leandro foi lá num outro caminho, mas por isso que eu tô aqui, para ouvir vocês, que bom, porra. Pois é, a gente viu tantos filmes do Cronenberg essa semana e ficou só nesse, né? Porque ele é difícil, ele não é fácil. Mas a gente volta no Cronenberg em outro momento, eu acho que é importante. Se a gente trouxer um método perigoso lá, o Matheus vai falar por 1h30, a gente vai ficar aqui só ouvindo, né? Só ouvir lá Jung e Freud, eu Sim. vou ficar ouvindo o E Matheus. mesmo o primeiro Cronenberg, Crimes do Futuro, ele também tem muita coisa para dizer ali, viu? Mas veja só deixa eu. Perdão. Não, É você um tá pano aqui pra para manga, falar, cara. porra. Não é que você É um, vem é às um, vezes e não pode falar. Você pode falar quando você quiser, Matheus. é um pano. Isso aí é pano pra manga, cara. Porque, cara, a percepção de que o corpo tem um sentido político, e que é uma percepção muito sagaz, vamos dizer assim, ela fica muito evidente nesse filme, né? É como se eu quisesse pegar essa ideia e jogar assim na tela, esfregar na cara do espectador, né? O corpo tem um sentido político. E esse sentido político parece não ser uma coisa assim tão simples de ser entendida. E essa é uma mensagem, para mim, uma mensagem com muito poder, ou como se tem dito aí, né? Potente. Né? Uma mensagem assim intensa, né? Forte. Depois disso tudo, a gente só pode ir pro top, né? Você que gostou do papo, a gente vai voltar ao Cronenberg em algum momento da vida, que é um cara que tem muito filme pra cacete, filmes que não estão em lugar nenhum pra achar, pra ver. A gente tentou ver alguns na semana, mas nem deu. O filme rendeu tanto que a gente ficou aqui só no Crimes do Futuro, filme que tá no MUBI a partir do dia 29 de julho agora, está nos cinemas atualmente. Mas vamos para o top, concordam? Vamos lá? Então vamos lá. Já que esse filme foi tão longe e causou tantos problemas para o nosso estômago, por sorte não foi para o rim para dar pedras nos rins, igual Cronenberg, a gente vai falar de filmes que você tem que preparar o estômago para ver. Fernando, você como iniciante aqui, sempre, eu sou café, o Leandro é café com leite, o Leandro fica no último. Beleza, o Leandro fica por último, começa você, meu amigo. Vamos lá. Eu não vou surpreender, eu acho, tá? Porque eu vou ali bem na superfície e vou deixar os meninos mergulharem. Eu vou colocar um filme que está na reserva, dois filmes que estão na reserva Imovision. A reserva Imovision tem uns filmes muito legais naquele item de suspense e thriller, que são os filmes assim que você começa a ver, você não dá nada, daqui a pouco acontece um bagulho, cai um pedaço de um recheio de alguém no chão, você fica olhando o ketchup descendo e não entende nada, sabe? Bem pesados. Um desses filmes é o Mártires, que tá lá, a história de uma menina que aparece numa rua lá com 10 anos e 15 anos depois ela vai atrás desses caras para se vingar, que ela acha que fez uma parada com ela e uma amiga, ou fizeram mesmo. Essa fica uma dúvida e depois rola um bagulho meio
Cara, tem que assistir. Rola uma sociedade, assim, de rico, que patrocina aquilo. Um bagulho... É bem massa, bem massa. Vários sangues, muito legal. De ver, você fica mal. Outro filme também que tá na reserva, e a gente já comentou ele aqui, é o Bar Luva Dourada, que é um filme muito bom nesse quesito. Você sente uma vontade de vomitar quando você entra na casa daquele retardado. É um alemão na década de 70 que mata várias pessoas e deixa essas pessoas dentro do seu apartamento, até que essas pessoas começam a putrefar e o cheiro ali. Tipo, bem legal também, várias cenas de violência. Vale a pena conferir. E um outro, mais talvez trivial, não poderia deixar de faltar na lista, acho que é o Albergue, né? O Albergue sempre tem pedaço de intestino voando pela tela, assim, né? Grudando na tela. É um negócio bem legal de ver também. Eu queria fazer uma menção rosa, mas depois eu volto. Queria ver os meninos primeiro. Muito bem, olha, diversificou, como sempre, foi ótimo. Matheus Moisés. Podia Que ter filme ficado por devia. último. Devia ficar por Podia último ter mesmo. ficado por último. Matheus, Já você, meu foram lá amigo. aí. Cara, me sinto lisonjeado. Primeira vez em quase 80 cast que eu... Porra, mano, até que enfim, cara. 1 contra Trouxe 80. filmes bons, filmes que estão de Obrigado, acordo com o tema, obrigado, professor. coerente, Obrigado, mestre. diversificado, Parabéns, Fernando. explicou um por um. É o Obrigado. seu momento, Adorei. Fernando. Parabéns. Namastê, obrigado. É o momento do Matheus, vamos ver. O Matheus também, puta, vai nadar de braçada, eu acho, hein? Hoje tá foda. Será? Não sei não, não sei não. Acho que vai ser até, sei lá, tentei diversificar aí também, mas uma lista de certa forma trivial, assim, né? Ao longo da semana a gente falou, né? O filme é mais ou menos, né? Alguém falou aí, o filme é mais ou menos. E eu também não acho que a gente precisa ficar vivendo de filmaços, né? Tipo, cara, para um filme mais ou menos tá tão legal, às vezes é tão bom ver um filme mais ou menos, né? E se a gente depende só de filmaço, fica difícil. Mas, ó, o primeiro da lista, cara, é uma escolha um pouco esquisita aí, talvez não orne muito, mas é que eu acho que ele me causa umas indagações muito esquisitas. E é o filme Os Idiotas, né, do Lars von Trier, que envolve um grupo de pessoas que decide se fingir de débeis, vamos dizer assim, e se trancar numa casa e tudo começa a ficar muito esquisito e ceboso. Um segundo filme é um filme bobinho, a gente já comentou ele aqui, não sei se no ar, né? Acho que não comentamos no ar, comentamos fora, que é aquele filme chamado Um Cadáver para Morrer, né? Que é o filme com o Daniel Radcliffe, né? Do Harry Potter. E, cara, simplesmente é uma pessoa lidando com um cadáver, né? Lidando de uma forma muito esquisita com um cadáver. Eu gosto do filme, apesar de ser um filme. Esse sim é mais ou menos, hein? Talvez até mais para menos do que para mais. Mas eu gosto do filme. Acho que a ideia foi legal, acho que é legal também como foi executada, embora a narrativa seja meio. Enfim. E por último, eu acho que pelo simbolismo, assim, e pela abrangência que teve esse filme, pelo alcance que ele teve, eu acho que ele vale a pena ser citado nesse tópico, que é Jogos Mortais, o primeiro Jogos Mortais. Eu acho que ele precisava ser citado, porque ele virou um filme icônico e que foi um filme que as pessoas virou um sinônimo de aberração, né, na época. As pessoas assistiam e falavam, enfim, depois tenho 2 menções honrosas. O pessoal veio preparadíssimo. É disso que eu tô falando. Bom, o Leandrinho fica por último, né? Pra variar. Eu vou ficar com A Mosca, do David Cronenberg, que eu revi essa semana, e realmente é um negócio asqueroso ver aquele homem se transformando numa mosca.
É incrível como os efeitos práticos ainda são muito bons no filme. Achei muito bons até hoje. Uma história ótima, assim, sobre teletransporte, né? O cara criou uma máquina de teletransporte e na hora de fazer o teletransporte dele, tinha uma mosca dentro da cabine e ele se transforma numa mosca. Também a transmutação do corpo. Que o Cronenberg nada de braçada nesse assunto, né? Ótimo. Achei ótimo o filme, achei muito bom mesmo. Achei que combinou muito com o que a gente falou hoje. O segundo, vou falar de A Pele que Habito, que o Daniel até citou aqui no chat. Mais pela história do que pelo visual, né? Porque o visual é chocante, óbvio, ver a lógica, mas eu acho que o tema, como é abordado pelo Almodóvar, é muito bem feito. E também a lógica de transmutação, mas o absurdo que é feito com aquele menino, né? Um negócio chocante, que eu acho bem impactante até hoje, assim. E tinha que falar do Almodóvar, né? Foda-se, vou falar sempre. A terceira opção é um filme de uma diretora que ganhou Cannes ano passado, mas é o primeiro filme dela, que é Raw, da Julia Ducournau, que é sobre canibalismo. Então, a pessoa, sei lá, acontece alguma coisa, ela começa a comer as pessoas no meio da rua, e super bem feito o negócio, e comendo a carne humana, assim, no meio da rua. Ela ganhou com Titanic, que também tem a lógica de transhumanismo, só que é com um carro, então a pessoa se apaixona por um carro e transa com o carro e engravida de um carro, que também é muito bizarro de se ver, é bem impactante também, vale super a pena ver, tá no MUBI. Esse daí, o Raw, não tá em lugar nenhum, ele tava no Netflix até um tempo atrás, mas fica a dupla indicação da Julia Ducournau, que só tem 2 filmes, os 2 filmes sobre o assunto, sobre esse body horror que a gente fala, né? Vale super a pena, para quem está preparado com o estômago, né? Leandrinho, vamos ver agora um body horror da Namíbia. Nossa, Cara, deixa eu te falar. O Leandro se fudeu hoje, hein, mano? Eu queria dizer isso aqui porque, mano, a lista tá foda, os moleques vieram. tipo, não sobrou nada. Não sobrou nada pra mim. Eu não sou um cara que vejo filmes body horror. Não vejo. Então eu vou ser simples. Eu vou citar A Coisa, anos 80, básico, trivial, todo mundo viu. Não sei onde tá, você vai ver de novo. E vou fazer uma menção ao nosso Zé do Caixão. E é isso, Zé do Caixão veja todos. Essa noite encarnarei no seu cadáver, à meia-noite levarei sua alma, delírios de um anormal. Todos do Mojica. Mojica faleceu faz pouco tempo, né? Ou eu tô errado? A gente precisa falar dele aqui, hein? Vamos Então a falar dele gente aqui tem o em nosso breve. representante body horror. Body horror. É dificílima essa palavra, né? Body horror. E A Coisa, porque era um filme que eu vi no SBT. E as menções honrosas? Quero ouvir aí. A Quero gente ver deixou o Leandro também. sem opção, mano. Deixamos o Leandro sem opção, mano. Mano, a gente descobriu o calcanhar de Aquiles dele. Quando quiser fuder, é só colocar body horror no tema do top 3, que ele vai. Nossa, velho. Escorregar, a gente vai nadar de braçada. Não, a minha menção rosa era Jogos Mortais, velho. Eu achei que eu tivesse tido a ideia, mas a porra do Matheus colocou esse filme. Mas eu queria ouvir as dele ainda, mano. Saiu boas coisas dali. Vai, Matheus, fala suas menções aí. Mano, eu acabei de perceber que eu acho que eu curto um pouco o tema, assim. Que Acabei de massa, cara! Que massa! notar isso, assim. Mas tem. Bom, vou falar umas menções honrosas aqui, porque eu acho que eu tô com vontade. É, duas que me estranhou vocês não terem trazido. Uma é Calígula, né? Que é um grande clássico aí, um filme puta, cabuloso demais, né? Tipo, loucão, né? E o outro é Saló, né? Ou 120 Dias de Sodoma, né? Porra,
Que é... Acho que a gente já falou sobre esse filme, inclusive. Matheus maravilhoso. Mas eu acho que o Saó não tá no tema, tá? Lá, só porque hoje ele não falou É, nada, mano. Aí não deixa o cara. Pode abrir, Matheus. Pode abrir o leque, velho. Não Tá se bom, limite. tá bom. Não se limite a, porra, menção honrosa. não, bom, não sei, assim, não sei. Tá bom, tá no tema, porque Não, o Matheus colocou. dizer que sarau não revira o estômago Opa! O cara fala para o pessoal cagar na lata e depois fala Mandela gritando. Coma A, tracinho A. Porra, isso Ah, é pessoa, porra. mano. Lindo, Matheus, lindo. Foda, Matheus. Caralho. Mano, a gente precisa se especializar nessa área, Matheus, e fazer um top só de body horror, cara. Porque, mano, é o nosso nicho. A gente se achou. A gente se achou e o Leandro ficou incomodado. Já foi algo incomum para esse podcast. Eu tô achando que vocês estão desviando um pouco, mas tudo bem. Ó, eu vou citar aqui. Não é body horror, mas é um pouquinho, que é Eraserhead, né? Garoto. David Lynch, que tem aquele ser bizonho, que também tem aqui nos filmes. Centopeia Humana, também clássico. Bizonho. E eu queria citar o Dente Canino, do Yorgos Lanthimos, que esse realmente é bizonho. É um filme, ele é grego, mas acho que é um filme americano, o diretor. É um filme absolutamente horroroso de se ver, incômodo. As pessoas começam a latir, elas viram um cachorro ali, elas fazem, né? Elas são, sei lá, picadas pela mosca do cachorro, e daí uma família toda é cachorro, e as pessoas começam a latir do nada, morder umas às outras. Mas é super cabeça o filme, é cabeçudo. É o mesmo diretor do Lagosta. Filme bem interessante, assim, bem interessante de se ver. Tá onde, Vi? Você sabe? Putz, acho que deve estar no Telecine, mas eu procuro, depois eu falo para vocês e eu coloco na postagem quando a gente for postar o filme aqui. O nosso papo. Tem um filme, perdão, que tem um valor afetivo para mim e eu não posso deixar de citá-lo. É um filme que eu gostava muito, que passava no SBT e se chamava O Monstro do Guarda-Roupa. Eu acho que já citei esse filme. Ele é um filme que o monstro, ele só consegue, eu não me lembro se, eu acho que ele só consegue matar o monstro se você destruir todos os guarda-roupas do mundo. Porque se não tiver nenhum guarda-roupa, o monstro não consegue ficar vivo. E ele é um monstro extremamente ceboso. Extremamente ceboso. Isso é Monstros S.A., não é? O monstro do armário. Não é o monstro. É o monstro do armário? É algo assim, deve ser o monstro do armário, deixa eu ver. Ele falou, tá no SBT, é nojento. Eu falei, ele vai falar de Joey e as Baratas, mas não é. Pô, pode ser também, podia ser, Joey e as Baratas também, bem legal. É o Monstro do Armário, ó. De 1986. Filmaço. Filmaço. E com isso eu encerro minha participação no episódio de hoje, que eu já falei demais. É isso, meus amigos. Porra. É isso. Então vamos lá. Muito obrigado a quem esteve até agora. Falamos de Crimes do Futuro, do David Cronenberg, a partir do dia 29 de julho no MUBI, está nos cinemas atualmente. E a gente falou muito, né? A gente destrinchou o filme bastante. Falamos sobre arte, sobre dor, sobre sexo, sobre transhumanismo, sobre ética, sobre neonazismo. A gente foi longe. E foi muito bom estar com vocês aqui, meus amigos. Eu sou o Vitor, estive com o Leandro, Fernando, Matheus, Moisés. E até a próxima semana. Semana que vem vai ser um pouco mais leve, eu acho. Talvez mais choroso. A gente vai falar sobre um filme sobre paternidade. Mas você aparece aí que a gente vai estar por aí. Um beijo para todo mundo. E boa noite, bom dia, boa tarde, o que vocês quiserem. Valeu. Adeus.